Ah, como eu esperei por esse vídeo. Faz tempo que eu tô querendo pegar um vídeo só pra falar mal de tabela fixa. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e nesse canal a gente fala sobre tudo relacionado a cartões de crédito, milhas aéreas e viagens. Se esse é um assunto que te interessa, considere já se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Pessoal, então para começar o vídeo, o que são tabelas fixas? As tabelas fixas nada mais são do que uma forma que as companhias aéreas precificam a emissão de passagens com milhas, normalmente para voos de suas parceiras. Para quem não sabe, as companhias aéreas donas dos programas de fidelidade, então por exemplo a Gol, ela é dona da Smiles. Elas têm várias companhias aéreas parceiras para melhor integrar as rotas ali e ter um alcance maior de possibilidades para o seu cliente. Então a Smiles, por exemplo, ela é parceira da American Airlines. Todos os voos que a American Airlines faz, praticamente você consegue emitir dentro lá do programa da Smiles. Porém, essas passagens podem ser precificadas de forma dinâmica, ou seja, o preço vai oscilar conforme vários fatores de mercado, da mesma forma como uma passagem no dinheiro oscila, ou também pode ser precificado de forma fixa, que é daí que nascem as tabelas fixas. Existem formas de precificar semifixas, por exemplo, que nem é o caso da Iberia, em que ela leva em consideração a distância voada e se é alta ou baixa a temporada, ou tem realmente a tabela fixa por região. Então, nesse caso, a precificação só vai levar em consideração a região de onde você está saindo e a região para onde você está indo para te dar o preço daquela sua emissão. Dentro dessa questão da tabela fixa por regiões, ainda pode ter mais variações ainda. Então, no caso da Latam, se você fizer uma conexão com troca de aeroporto e mudar de região, você vai ter a somatória dos trechos. Então imagine que para ir do Brasil ao Oriente Médio seja 100 mil milhas e para ir do Oriente Médio para a Ásia seja mais 50. E agora imagine também que para sair do Brasil para a Ásia o preço é de 130. Lá na Latam, se você pegasse um voo que fizesse uma conexão no Oriente Médio saindo do Brasil para depois seguir para a Ásia, ele somaria esses preços. 100 mil milhas para chegar no Oriente Médio e mais 50 mil milhas para sair do Oriente Médio e ir para a Ásia, totalizando 150 mil milhas. Enquanto que se fosse um voo direto do Brasil para a Ásia, se existisse, a Latam cobraria 130 mil por conta da tabela de regiões. Então a Latam soma trecho. Já a TAP, ela não faz essa somatória de trechos. Lógico que tem algumas regrinhas, né? Mas, via de regra, ela não soma trechos. Então se você vai emitir uma passagem com as milhas TAP de um voo que vai sair do Brasil e tem como destino final a Ásia, não interessa se você fez uma conexão na Europa ou no Oriente Médio para a TAP. Vai ser cobrado o preço que está previsto na tabela entre Brasil e Ásia. Então, galera, isso é tabela fixa. Quais são as tabelas fixas mais famosas que a gente tem? Hoje em dia, as mais faladas, né, são a da Latam, a da TAP e também do programa Advantage. Mais recentemente também tem se falado mais do programa da Iberia, da British, que adotam tabelas semifixas, distância e alta ou baixa temporada, mas as três principais tabelas fixas mesmo, Latam, TAP e Advantage. Outra regra aqui que a gente precisa saber é que as tabelas fixas não são para emitir voos da companhia aérea dona do programa. Então, no programa Advantage, por exemplo, você não consegue emitir os voos da própria American Airlines com uma precificação fixa. A precificação dos voos da própria American Airlines para voar com milhas Advantage é dinâmica. Você só realmente consegue emitir as passagens de tabela fixa com milhas Advantage para as parceiras. O mesmo vale para a TAP e o mesmo vale para a Latam. Matheus, então eu tenho milhas Advantage, eu consigo emitir qualquer voo da British Airways, por exemplo, ou da Iberia usando minhas milhas Advantage? Não. Então a gente tem mais um conceito que vocês precisam saber. E esse conceito é de tarifa Award ou tarifa Premium. Vocês perguntaram bastante aqui nos vídeos anteriores que eu tratei desse assunto, né? Tarifa Award é uma tarifa Premium. Ela não tem relação com o preço da passagem em dinheiro. As companhias aéreas, as alianças de companhias aéreas criam essas tarifas justamente para recompensar os passageiros mais frequentes e aqueles passageiros que utilizam do programa de fidelidade das companhias. Então ela realmente costuma ser muito mais barata e é ela que a gente procura na hora que a gente vai fazer uma emissão. Normalmente, nas tabelas fixas, somente é possível emitir tarifa Award da companhia aérea parceira. Matheus, fala português. Então, lá na Star Alliance, por exemplo, que é a aliança de companhias aéreas da qual a TAP faz parte, a gente tem uma padronização de código de tarifa para as tarifas premium da aliança. A tarifa econômica sempre vai ser designada pela letra X, a tarifa de executiva premium sempre vai ser designada pela letra I de índio e a tarifa premium de primeira classe para as companhias aéreas da aliança sempre vai ser designada pela letra O de Oscar. Então, quando a companhia aérea abre para venda todos os assentos ali do seu voo, ela vai ter um número determinado dessas tarifas premium X que ela vai vender
outro número determinado de tarifa I e outro número determinado de tarifa O. E claro, galera, que essas tarifas premium, elas são disponibilizadas em menor quantidade em relação às tarifas comerciais, que sim são aquelas tarifas que têm correlação com o preço da passagem em dinheiro. Então, quando a companhia aérea colocou lá para vender, pode ser que de um avião que tenha 120 assentos econômica, ela disponibilize, sei lá, 5, 6, 8, 10 na tarifa premium X lá, da Star Alliance, por exemplo, e que das, sei lá, 40 assentos na executiva, ela disponibilize 5, 4 no máximo ali para você emitir com milhas em tarifa premium. Já na primeira classe, 1, 2, no máximo 3 assentos por voo. Então, somente essas tarifas premium que você consegue emitir pelas tabelas fixas. Tarifas comerciais, elas nem aparecem na tabela fixa daqueles programas que têm bons buscadores, como é o caso do Advantage. Então, Matheus, qual que é o teu problema com as tabelas fixas? O primeiro problema é que isso causa nas pessoas uma falsa sensação de estabilidade. E eu explico por que eu digo essa falsa sensação. Para começar, a tendência é que as tabelas fixas acabem, simplesmente porque elas não são condizentes com a realidade da precificação de um bilhete aéreo. Que nem a gente sabe, as companhias aéreas têm como principal custo, como principal insumo, combustível e o aluguel das aeronaves. Porém, o combustível ele é negociado em dólar, o preço do combustível oscila toda hora e é um insumo que a companhia aérea tem zero poder de barganha sobre o preço. Então, se ela quiser continuar voando, ela vai ter que pagar o preço que tiver custando o combustível. Ela pode até fazer o que a gente chama de hedge no mercado financeiro, que seria uma espécie de proteção, que você negocia contratos futuros de dólar para travar uma cotação de dólar ou ainda do preço do barril de petróleo mais favorável. Então, se o preço do barril ou do dólar subir além do que ela travou ali com aquele contrato futuro, ela está no lucro, só que se cair também a empresa pode perder dinheiro. Isso é muito delicado. Isso também não é a solução 100% dessa questão da oscilação do preço do petróleo e também do dólar. Além disso, tem todos os custos com slot em aeroporto, pessoal, manutenção, coisas que são imprevistos, né? Que algum motor dá um problema, o avião precisa trocar um pneu, trocar um freio antes do que era previsto no manual do fabricante. Então, os custos das passagens são variáveis. Então, quando uma companhia aérea, um programa de fidelidade, tem uma tabela fixa, pode ter certeza que a companhia aérea que vai operar o voo está tomando um prejuízo, provavelmente, naquele assento que foi vendido nessa tarifa, nessa tabela fixa. Porém, ela tenta compensar isso com os demais assentos do voo. Então, como a tabela fixa é uma distorção em relação ao que é a realidade, o que é o normal da precificação de uma passagem aérea, a tendência é que elas acabem. Outro ponto também que eu vejo de desvantagens das tabelas fixas, mas aí não é das tabelas fixas em si, mas sim dos programas de fidelidade que atualmente tem tabelas fixas, ou seja, Latam e TAP especificamente, é que são programas de fidelidade instáveis. Nos últimos 2 anos, a gente teve pelo menos uma alteração por ano nas tabelas fixas de TAP e Latam. E como que a gente vai chamar isso de tabela fixa se está mudando toda hora? E sendo que, além de mudar, que nem eu falei anteriormente, a disponibilidade de tarifas que a gente consegue emitir lá dentro é super restrita. Então isso é um problema também para a pessoa que está tentando se programar. E galera, quando vem essas alterações das tabelas fixas, não ache que vai ser naquela rota que ninguém voa, não. Geralmente vai ser nas melhores rotas, nas mais vantajosas da tabela fixa. Isso aconteceu com a TAP recentemente. Ela anunciou uma mudança na sua tabela fixa e a rota mais afetada foram aquelas saindo da África ou ainda do Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, rotas que eram sweet spots lá dentro da TAP. Você poderia fazer Brasil, Johannesburgo, Ásia, Johannesburgo, outras regiões do mundo ali, né? Essas rotas foram bastante afetadas e ficou tudo muito mais caro, muito provavelmente inviabilizando as emissões dessas rotas, salvo épocas de altíssima temporada em que a tarifa comercial, né, a tarifa dinâmica, tá cara demais. E para piorar, falando aqui especificamente da Latam, a Latam ela tem um mecanismo em que ela bloqueia a disponibilidade, mesmo que haja a disponibilidade de tarifa award, ela bloqueia para emissão com a tabela fixa dela essa disponibilidade se for uma rota que ela voa. Então a Latam tem como parceira a Ibéria. Em tese, você consegue emitir passagens da Ibéria pela tabela fixa da Latam. Porém, imagine o trecho Guarulhos-Madrid. A Latam voa Guarulhos-Madrid e a Ibéria voa Guarulhos-Madrid. Dessa forma, você jamais vai conseguir emitir essa passagem Guarulhos-Madrid na tabela fixa da Latam. Eu vou mostrar para vocês mais para frente que talvez vocês nem queiram fazer isso, porque não vale a pena se você for voar de econômico. Então vamos passar aqui para a parte final do vídeo que eu vou mostrar para vocês que nem sempre tabela fixa
é a melhor opção. E muita gente fica aí bitolado, tabela fixa, tabela fixa. Tabela fixa. Cara, presta atenção que às vezes a tarifação dinâmica, as tarifas comerciais, vão ser mais vantajosas que as tabelas fixas das companhias. Galera, e só para reforçar aqui o que eu falei para vocês, olha aqui, eu joguei no Google TAP vai reajustar tabela fixa. Apareceu uma notícia do dia 13 de setembro de 2023 e de 10 de outubro de 2022. Então aqui praticamente 11 meses ela anunciou 2 mudanças na tabela fixa dela. Já que Latam também, Latam altera a tabela fixa, 8 de maio de 2023 e a outra notícia aqui de 29 de julho de 2022, também alterações na tabela fixa da Latam. Então, galera, de que adianta isso daqui? E falando justamente da tabela fixa da TAP, aqui nessa matéria o passageiro de primeira desenhou uma nova tabela fixa aqui da TAP, né? O que vai ser a mudança, porque no site dela não aparece dessa forma bem desenhada, aparece tudo torto, tem que ficar mudando de onde você está saindo. E pegou aqui e mostrou o impacto que teve em cada região para onde você vai, considerando sempre saindo da América do Sul e Central. Então, para a África Austral, nada mudou. Agora, para a África Ocidental, Central e Oriental, aumentos de 8%, 9% e 10%. Outro que foi muito impactado, outras rotas, né, é saindo aqui do Brasil, da região do Brasil, para o Canadá, Estados Unidos, México e Caribe, com aumentos ridículos aqui de 57%, 90% e 76%. Pessoal, a classe econômica saiu de 35 mil milhas para 55 mil milhas, considerando que quase não se vê mais bônus de transferência para a TAP. Esses valores são altíssimos. Na data que eu tô gravando aqui, dia 26 de setembro, teve uma promoção do BRB para TAP em 30%. Então, 55 mil milhas, tirando esse bônus de 30%, dá 42.300 pontos. Esse valor aqui, a gente consegue mandar para Smiles, por exemplo, com 100% de bônus, ele viraria 85 mil milhas praticamente, o que é mais que suficiente para você emitir uma passagem da American Airlines direto lá para os Estados Unidos em econômica também. Então, um impacto muito grande, para a Europa também subiu 7 e 4%, alterações menores. Para o Oriente Médio também subiu bastante. Então, olha aqui, galera, a questão da insegurança dessas tabelas fixas. Mas, só para mostrar para vocês, essa aqui é a tabela fixa do Advantage para você voar com as parceiras. Então, tabela de voos prêmio para companhias aéreas da Oneworld e parceiras. Eu peguei aqui, saindo do Brasil, né, América do Sul, Zona 2, é onde está o Brasil. E para ir, por exemplo, lá para os Estados Unidos é 30 mil milhas em econômica, para ir para a Europa 50 mil milhas em econômica, para ir para o Oriente Médio 60 mil milhas em econômica, 90 mil milhas em primeira classe ou executiva. E aqui eu faço um disclaimer, que essa rota para o Oriente Médio por 90 mil milhas sendo do Brasil é meio que um dos sweet spots ali do Advantage, dependendo do voo que você vai fazer, especialmente se for o da Qatar. Outro sweet spot também é o subcontinente indiano. Se eu não me engano, ele considera Maldivas como subcontinente indiano. E para ir para as Maldivas, fazendo conexão lá em Doha, você pode fazer o trecho inteiro para Qatar. Fazer Guarulhos, Doha e Doha Malé, por exemplo. 90 mil milhas Advantage aqui em executiva, beleza? Então aqui é a tabela fixa da TAP, que eu falei para vocês no site dela, ela mostra diferente. Selecione de onde você está saindo, que daí ela altera aqui a tabela. Então vamos colocar América Central e do Sul. A gente vê os valores antigos ainda, né? Classe econômica, 55 mil milhas. Não, esses valores são os novos. Esses valores são os novos aqui, 55 mil milhas. Se colocar em executiva vai para 95, já são os valores novos mesmo. Então essa aqui é a tabela fixa da TAP, essa aqui é a tabela fixa da dona Latam. Tem para econômica, Premium Economy, executiva, primeira classe. E aqui sim, uma tabela decente, né? Que você vê de onde você está saindo, é só cruzar aqui as regiões para saber o preço. Então eu separei pra gente algumas emissões para vocês verem que nem sempre a tabela fixa compensa. Olha a área de trabalho do milheiro, que orgulho. Prints de compras bonificadas, aqui que eu salvo as gravações das compras bonificadas que eu faço. Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo aqui, porque a gente é milheiro raiz. Olha essa emissão aqui, galera. Guarulhos, Miami, por 44 mil milhas na ida e 49 mil milhas na volta, voos diretos operados pela própria Latam. Esses voos aqui na tabela fixa da Latam, eles custariam, Brasil para América do Norte, 57 mil milhas, o trecho para você ir com a Delta, por exemplo, de Guarulhos para Atlanta. Mas a gente conseguiu facilmente aqui, voos da própria Latam, tarifa dinâmica, tarifa comercial, mais barato do que isso. Separei mais exemplos aqui da Latam, vamos lá. Guarulhos, Barcelona por 65 mil milhas, o trecho na tabela fixa da Latam, se eu fosse emitir, se fosse possível ainda, né, emitir essa passagem, custaria 80.700 milhas o trecho. Vamos pegar mais um aqui, Guarulhos, Madrid por 60 mil, muito menor do que os 80 mil lá da tabela fixa. Vamos olhar aqui então essa emissão da TAP, e comparar
com o Interline. Eu já fiz um vídeo inteiro dedicado a só mostrar que a tabela fixa da TAP para Val United na maioria das vezes não compensa, se comparado com o Interline. Então, nesse caso, para você ir de Los Angeles para Tóquio, no Japão, 70 mil milhas em econômica da TAP e aqui 79 mil milhas em econômica, tudo azul. Se a gente pegar, vamos tirar aquele bônus de 30%, isso aqui está custando 54 mil pontos. O Curtaí, nessa promoção que teve do dia 26 de setembro, por exemplo. Agora essa aqui, que é o mesmo voo do tudo azul, se a gente pegar um bônus de 80%, está custando somente 43 mil pontos. Muito menos do que, obviamente, ali a passagem na TAP. Ah, Matheus, mas em executiva a história é diferente, né? Pode ser e pode não ser. Aí vai depender, a emissão que eu separei para vocês, do bônus que você vai conseguir. 115 mil milhas TAP, se você pegou esse bônus de 30%, vai te custar ali 89 mil pontos, tá? E já 164 mil milhas tudo azul, você pegou um bônus de 100%, custou 82 apenas. Mas se você pegou um bônus de 80%, vai te custar 91 mil pontos, o que é mais do que essa quantidade de milhas TAP com o bônus de 30%. O que acontece? Se você não tem conta no BRB ou nos outros parceiros da TAP, já que a Livelo tem ficado de fora de todas as transferências bonificadas lá para a TAP, você não vai conseguir pegar bônus. Então aqui você gastaria realmente 115 mil pontos de Livelo para conseguir fazer essa emissão, caso você tenha pontos na Livelo e não na Caixa, no C6 ou no BRB, entendeu? E para finalizar aqui as nossas emissões que talvez não compensem, né, fazer com tabelas fixas, a gente tem esse voo de Florianópolis para Buenos Aires, na Argentina, usando milhas Advantage, ele custa só 10 mil milhas, e esse voo é operado pela Gol. Já direto na Smiles, ele tá por 38.600 milhas. No dia de hoje, dia 26 de setembro, teve a segunda promoção da história entre Esfera e Advantage para transferir pontos Esfera para o programa Advantage. O deságio era de 2 pontos Esfera para 1 milha Advantage. Nesse caso aqui, você precisou, né, de 20 mil pontos Esfera. E nesse caso aqui, se você pegasse uma bonificada de 100%, você precisou só de 19 mil pontos Esfera. Você vê que ficou bem próximo nesse caso aqui. Porém, eu considero que as milhas Advantage são pelo menos ali 5 vezes, 4 vezes e meia mais valiosas do que as milhas Smiles. Então, para mim, a equivalência seria 10 mil milhas Advantage são equivalentes a 40, 45 mil, 50 mil talvez milhas Smiles. Então, eu não faria essa emissão aqui por dentro do Advantage, salvo uma necessidade muito grande de fazer essa emissão em cima da hora, ou se a passagem na Smiles aqui tivesse muito mais cara, tá? Porque é muito mais fácil gerar milhas Smiles do que milhas Advantage. Então, se você gostou desse vídeo, gostou da forma como eu penso no mercado das milhas ali, como eu expus para vocês essa situação, eu te convido a entrar para os meus grupos fechados e pagos, que a gente chama de Close Friends, né? Que a gente roubou lá da outra rede social, essa nomenclatura, porque a gente está sempre fazendo lives lá e a gente trata de assuntos como esse, de emissões um pouco mais complexas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, considere deixar um valeu demais para apoiar o conteúdo que eu crio aqui de graça para vocês no YouTube. Se você conhece um amigo que é viciado em tabela fixa, manda esse vídeo para ele, comenta aqui embaixo o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo.